Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá! É um prazer estar aqui hoje para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a minha área de pesquisa, a educação patrimonial. Sou Jaqueline Lima, professora, historiadora de formação, doutora em sociologia. Minha pesquisa, sob o título Memória e Patrimônio, como direito à educação, o exemplo do Museu Casa Darcy Ribeiro, faz parte de uma pesquisa maior apoiada pela FAPERJ no Brasil. Para guiar nossa conversa nos próximos minutos, gostaria de propor uma viagem que conecta a sala de aula aos aspectos e espaços de memória, explorando como a nossa relação com os museus e as instituições culturais é, na verdade, uma poderosa ferramenta de cidadania e garantia de direitos. O ponto de partida é a escola e o museu em parceria. Esse percurso de pesquisa nasceu de investigações anteriores, nas quais comecei a olhar para os museus não como um depósito de coisas antigas, mas como territórios profundamente democráticos. Pelo menos deveriam ser. Especialmente quando pensamos no público em idade escolar. A nossa grande meta aqui é discutir a educação patrimonial como uma verdadeira política social e educativa. Estamos falando do direito fundamental à educação. E nesse direito não se limita ao que acontece dentro da sala de aula. Ele se expande quando permitimos que os estudantes entrem nos museus, seja caminhando por suas salas fisicamente, seja de forma remota, utilizando as telas e a internet, como estamos fazendo aqui. Afinal, o cenário recente nos forçou a criar novos olhares para o trabalho de campo, abrindo caminhos virtuais e presenciais para acolher esses jovens. A proposta é entender como a escola pode se conectar com a história viva por meio daquilo que chamamos lugares de memória, baseados no conceito do historiador Pierre Nora. Para dar corpo a essa ideia, elegemos na pesquisa geral 2 espaços culturais fundamentais no estado do Rio de Janeiro. A Academia Brasileira de Letras, na capital, e o Museu Casa Darcy Ribeiro, na cidade de Maricá. Esses lugares são muito mais do que atrações turísticas. Eles são guardiões do passado, mas também são espaços que moldam a nossa identidade atual e nos ajudam a desenhar o futuro que desejamos. É por isso que a educação patrimonial está bem no centro da formação de cidadãos conscientes e defensores da democracia. A educação patrimonial, ela está aqui como um exercício de cidadania. Quando a educação patrimonial entra na vida de um estudante pela mediação da escola, ela provoca algumas perguntas fundamentais. Qual é o meu papel na cidade? Como eu me insiro neste espaço coletivo? Ela traz para o debate temas urgentes, como o respeito mútuo, a valorização da diversidade e a compreensão das relações de poder. Ao fazer isso, ela ajuda a pavimentar o caminho para uma sociedade mais justa, mais equilibrada e, consequentemente, mais cidadã. Aqui, vale destacar uma premissa muito importante da nossa pesquisa. O aprendizado que acontece na escola, a chamada educação formal, não compete com o aprendizado que acontece nos museus ou nos centros culturais de uma forma geral, a educação não formal. Não existe substituição de uma pela outra. O que existe é uma parceria de mútua colaboração,
onde ambas as partes assumem um compromisso sério com a formação do indivíduo. Infelizmente, sabemos que a democratização do ensino no Brasil muitas vezes esbarra na reprodução de desigualdades sociais. Essa barreira acaba limitando ou até mesmo impedindo o acesso cultural de jovens que pertencem às classes socialmente mais vulneráveis. Quando esses jovens não são excluídos pelo fator econômico, muitas vezes são afastados pela falta de incentivo ou de oportunidades para perceberem esses espaços culturais como locais de formação pessoal. Por isso, encerrar e encarar a educação patrimonial como política pública significa, antes de tudo, garantir o acesso, significa abrir as portas de museus, bibliotecas e arquivos para estudantes e professores de forma ampla e irrestrita. O legado de Darcy Ribeiro na educação integral, além dos muros, é muito importante para esse trabalho. Para entender como essa dinâmica funciona na prática, nossa pesquisa investiga de perto os setores educativos de duas instituições específicas na pesquisa geral, que têm um elo muito forte em comum: a trajetória de Darcy Ribeiro. Darcy foi um dos intelectuais e políticos mais marcantes do nosso país, um eterno defensor da escola pública de qualidade e da educação em tempo integral. Para ele e para nós, esta pesquisa, uma formação de qualidade e verdadeiramente integral, é aquela que entende o direito à educação como algo que ultrapassa os muros físicos da escola. É o direito de se apropriar e apropriar do mundo fora dela. Darcy Ribeiro costumava fazer uma crítica duríssima, que ainda hoje ecoa com força. Ele dizia que a situação precária da educação no Brasil não era um mero acidente ou uma crise passageira, mas sim um projeto estrutural. Essa constatação nos mostra que proteger a democracia brasileira exige obrigatoriamente um sistema de ensino que seja forte, planejado com intenção e constantemente avaliado e redirecionado para atender às necessidades do povo. Então, esses espaços de memória e vida que estamos falando aqui, em especial o Museu Casa Darcy Ribeiro em Maricá, trata-se de um equipamento cultural recente, entregue à sociedade pela prefeitura da cidade. A residência foi projetada por ninguém menos que Oscar Niemeyer. Foi nessa bela casa, em frente à Praia do Cordeirinho, que Darcy escreveu partes fundamentais de suas obras, formulando ideias inovadoras e utopias para o desenvolvimento do Brasil. O que antes era um refúgio estritamente privado de um dos maiores antropólogos do país, foi reestruturado e transformado em um museu vivo. A proposta ali não é apenas recordar o passado com nostalgia, mas fazer com que o pensamento de Darcy Ribeiro, que nos deixou no fim dos anos de 1990, continue gerando debates neste século XXI. Nesse museu, as memórias mais tradicionais, como trechos de seus diários, o fardão usado na Academia Brasileira de Letras e algumas fotografias que registraram diferentes povos indígenas que eram objetos de seu estudo, convivem em perfeita harmonia com as manifestações culturais contemporâneas e com o próprio espaço, né, que a casa nos propõe. O acervo dialoga diretamente com expressões da periferia, como o funk e o hip-hop, além de contar com instalações imersivas de áudio e vídeo, entrevistas, em formatos, inclusive, de podcasts. É o clássico e o contemporâneo conversando de igual para igual. Quando permitimos, então, que os nossos jovens ocupem museus, marcos históricos e outras manifestações culturais de suas cidades, estamos dando a eles a chance de construir suas próprias identidades por meio da memória coletiva. Nesses locais, as novas gerações não vão entrar apenas como objetos parados, vistos em vitrines,
ou acervos estáticos. Elas vão encontrar palavras que continuam vivas, desejos de mudança, histórias de resistência e movimentos sociais que continuam pulsando. Tanto nos museus quanto as escolas não são depósitos de conteúdo. Eles são organismos vivos, são espaços de troca que ensinam, que estimulam a capacidade de sonhar, que promovem o diálogo difícil e que expõem os desafios mais reais envolvidos na construção de nossa cidadania. E fazem tudo isso amparados por um compromisso que nunca deve ser abandonado, o compromisso inabalável com a democracia. Muito obrigada pela atenção de todos, que possamos juntos continuar abrindo as portas desses espaços de memória para os nossos estudantes. Obrigada, à FAPERJ, pelo apoio à pesquisa e muito obrigada a todos. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.